Mito número 3. A questão do dinheiro, a relação com os bens materiais e o dinheiro. Muitas vezes acharmos que, e também muitas vezes é um engodo ou uma falácia em que caímos quando já estamos, quando gostamos desta área, que temos que nos despojar dos bens materiais para abraçarmos o espírito ou uma vida mais plena, ou que até quase uma relação não é difícil com o dinheiro, como se fosse uma coisa suja ou má. Ou seja, para mim o dinheiro é neutro, é uma energia neutra, pode ser positivo, pode ser negativo, depende, não é? Depende. Eu acredito na abundância e acredito que mereço abundância de saúde, de dinheiro, de alegria, de vitalidade, de energia, de amor. E a própria terra é muito abundante, não é? Nós vemos a primavera, a abundância na terra, os elementos são abundantes, a natureza é abundante. Então, por que separar-me dessa abundância que existe, não é? E eu acredito que tem muito a ver às vezes com religião, ou certas histórias, ou certas às vezes religiões, ou até caminhos espirituais em que os discípulos são convidados a fazerem esse corte. A fazerem esse corte, ok? Pode ser que faça sentido para uma certa pessoa, numa fase da vida, ou até numa prática, num ensinamento, numa religião. Pode ser. Agora não é uma verdade absoluta. E eu acredito no equilíbrio, numa dança entre o mundo, não é? Esse mundo interior, esse mundo mais contemplativo, meditativo, consciente, e depois também o mundo material. Podemos falar do dinheiro. Por que não? Por que não? Eu mereço. Eu acho que eu mereço. E acho que, na verdade, há muitas carreiras, profissões que praticam o bem, ou que o foco dessas carreiras ou dessas profissões é ajudar o outro, e eu acho que deviam ser bem mais remuneradas do que são. Seja um enfermeiro, seja um terapeuta, seja um xamã, seja um curador, uma curadora, porque não, é um trabalho tão nobre que eu acho que sim, tem a ver com energia, e tem muito a ver com o eu mereço. E sim, se o dinheiro é uma força neutra, se eu tiver um propósito positivo, obviamente que se tiver mais dinheiro, mais energia, consigo que esse propósito vá mais avante. Exatamente, se tiveres mais recursos, podes fazer, não é? Impactar muito mais pessoas, ou no caso de contratar mais pessoas, criar mais postos de trabalho. Exatamente. Então não quer dizer que o dinheiro que vá ser usado de uma forma má, não é? Depende, uma vez mais, se é neutro, é a forma como tu usas. Exato. E nisso que estás a falar porque muitas vezes há esta ideia de porque é para ajudar pessoas, é com espiritualidade, não devia ser cobrado, ou não devia ser tão caro. E ainda no outro dia vi um vídeo do Sadhguru, até acho que foste tu que me enviaste, já não sei, em que ele próprio contava que no início, quando começou a partilhar e a dar aulas e viajava, ele investia para fazer chegar a palavra dele a mais pessoas, e investiu todos os seus recursos, todas as suas poupanças, viajava. Praticamente faliu. Não praticamente faliu. Chegou a um ponto, ou seja, em que de repente tu estás a dar, estás a nutrir outros, e tu, onde é que está a tua nutrição, onde é que está a tua saúde, e a saúde, não é? A saúde também existe saúde financeira, exatamente. Não é? Exatamente, holística, física e mental, espiritual, emocional, e a financeira também faz parte disso. E depois ele próprio então diz que teve que mudar a abordagem dele, e ele próprio dizia: cobrar é muito importante, não só porque os curadores ou os professores ou quem leva, não é? Quem ajuda outras pessoas também merece uma vida digna, mas porque, e ele dizia isto, eu achei muito interessante, que ao cobrares o praticante, o aluno vai assumir um compromisso muito maior. Claro que sim, e dá valor.
Eu acho que tem a ver com o valor. Às vezes não é tanta quantia, é que valor é que tu dás. Neste caso nem é o professor, é a ti próprio. É a ti mesmo. É a ti mesmo. Eu posso falar de mim que quando descobri todas estas possibilidades, eu investi, era como se fosse ao casino, eu pus todas as fichas em mim. Todas as fichas em mim. Poderia ter posto noutras coisas. Apostei em mim e não me arrependo nada. Acho que foi o melhor investimento que eu fiz. E acho que, ou seja, nós às vezes damos valor a coisas supérfluas, a coisas que na verdade são efêmeras, não é? E um investimento em mim é algo que vai perdurar, é algo que me vai acompanhar todos os dias, enquanto que eu posso ter o melhor, telemóvel, daqui a um tempo já muda, ou os melhores headphones, daqui a um tempo muda. Exato, ou ou o roupas, carro, ou o que for, ou a que roupa. não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Claro que não. Tudo, eu acho que tudo pode ser sagrado, tudo pode ser mundano, depende da tua intenção e da maneira como vês as coisas. Agora tem a ver com o valor, não é? E aqui é dar valor a esse mergulho interior. Principalmente é isso, é esse investimento em mim. E nós damos tanto às vezes na nossa vida, a tudo e todos, ao trabalho, à mãe, ao Aos pai, ao filhos. marido, à mulher, aos filhos, aos colaboradores. E o que é que eu dou a mim? Okay? Então acho que tem a ver com um ato de amor próprio, na verdade. Tem a ver com um ato de amor próprio. E aí eu acho que mereço, não é? Eu acho que mereço. E então aí o caro já nem existe. Se é caro ou se é barato. Porque eu tenho bastante valor. Exato. E só para, assim, fechar este mito, como tu dizias há bocado, não é? Há muitas formas de vida neste abençoado planeta Terra e de facto é muito diferente um monge que está nas montanhas, que está mais perto do céu, por assim dizer, se calhar de facto já não precisa de tanta coisa e está tudo bem, tem essa ligação direta. Para quem vive nas grandes cidades, não é? Cá em baixo, a forma de viver é diferente, o que se precisa é diferente, o dinheiro tem um papel diferente. Ambas opções estão corretas. Exatamente. A quem escolhe ir viver para o topo da montanha, fantástico. Quem escolhe viver numa cidade, ou seja, onde for, até rodeado de luxo. A questão é não? só não ser obrigatório, porque depois vemos muitas pessoas que, na verdade, até querem trabalhar muito nelas e eu às vezes vejo, não é, pessoas nesta área a passarem dificuldades. Porque têm essa barreira de não conseguirem ser abundantes com elas. Era aí que eu queria chegar. Tem a ver com a autovalorização e amor próprio. E tem muito a ver, não é? Eu mereço. E às vezes nós não acreditamos que merecemos. E então às vezes eu acho que tem a ver com o valor que eu me dou a mim próprio. Oh. Que é um, como é que eu hei de dizer? É uma aprendizagem, não é? Uma pessoa vai aprendendo, vai descobrindo diferentes dimensões e diferentes formas, mas o convite é esse. Sim, eu tenho descoberto que tenho que cuidar muito de mim ou seja, não é só dar, não é? Temos uma filha de 2 anos. Claro. E eu tenho feito essa descoberta na prática e já estou nestas leads, digamos assim, há muitos anos, e ainda assim estes 2 anos de maternidade vieram-me recordar da importância de eu cuidar de mim, porque quanto mais eu me nutro, mais a nossa filha vai estar bem, mais ela vai estar, não é? Isto depois dá todo um tema para outro episódio. Só isso dá para outro. Sim, sobre parentalidade, mas é mesmo isso, temos que encher o nosso copo. Eu acho que sim. Boa. Merecemos.